Shalom Adonai. Vamos dar sequência à nossa aula sobre a inspiração do Antigo Testamento, ok? Então, nós apresentamos na aula anterior as três perspectivas, ou as três correntes teológicas que interpretam, que definem o conceito de inspiração, muito diferente da outra. A gente tem a corrente ortodoxa, que é a ortodoxia, que a Bíblia é a palavra de Deus. No segundo momento, nós fizemos a exposição da perspectiva sobre a inspiração, do movimento modernista, ou do liberalismo teológico, no século XVIII, que a Bíblia contém a palavra de Deus. E, por último, eu apresentei a corrente teológica que neo-ortodoxia, em que os dois grandes expoentes aí desse movimento aí, o Karl Barth e o Emil Brunner, de que a Bíblia torna-se a palavra de Deus a partir do encontro, de uma experiência do cristão com o texto sagrado. Esses dois pensadores, esses dois teólogos, eles tiveram muita influência aí do pensamento do Kierkegaard, tá? Dinamarquês, filósofo. Hoje nós vamos ver a perspectiva da própria Bíblia. O que a própria Bíblia fala da inspiração, da revelação de Deus. Bom, então vamos começar com esse tema, o ensino bíblico a respeito da inspiração. Então hoje nós vamos utilizar a própria Bíblia para ver o que ela diz sobre a inspiração aí. No nosso caso aqui, o que diz a inspiração do Antigo Testamento. Muitas objeções têm sido levantadas contra as várias teorias da inspiração. Uma unanimidade com relação a essas três teorias que eu apresentei na aula anterior, os quais partem de diferentes concepções, tendo variados graus de legitimidade, dependendo do ângulo da observação das pessoas que vão formular suas perspectivas, as suas definições acerca da inspiração. Então, o objetivo aqui agora é levá-los a compreender qual é o caráter da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso manual de regra de fé e prática. Então, vamos mostrar para vocês dentro do próprio texto bíblico, numa perspectiva analítica, e a partir disso a gente analisa as outras teorias, né? Qual que está mais próximo daquilo que você pensa, do que eu penso, ou qual que está mais distante. Então vamos levar em consideração que as Escrituras revelam, a própria Bíblia ela fala da sua própria inspiração, né? Vamos começar com o que a Bíblia ensina formalmente sobre essa questão. Examinamos o que se acha logicamente implícito nesse ensino sobre a concepção aí da inspiração das Escrituras, ok? Então, o que a Bíblia ensina a respeito de sua inspiração? No tópico anterior, examinamos de um modo assim, muito genérico, né? muito distante ainda, ou assim, resumidamente, o resumo do resumo do resumo, né? O que as correntes aí definem, as correntes teológicas definem sobre a inspiração. Nesse momento agora eu vou apresentar para vocês dois grandes textos do Novo Testamento que são utilizados para fundamentar e para definir a inspiração bíblica. Tá? O primeiro texto está lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Vou ler o 17 também. Paulo escreve assim para Timóteo: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído
para toda a boa obra. Toda a Escritura é divinamente. Deus inspirou. O termo grego aqui, né, que é utilizado, o apóstolo Paulo utiliza para falar de inspiração, é o termo theopneustos, que é theo, Deus, pneustos, soprado. Então é soprado por Deus. Toda a Escritura divinamente, toda a Escritura, todo o Antigo Testamento é inspirado, né? Então ele é útil para ensinar, para corrigir e assim sucessivamente, tá? Um outro texto que nós vamos utilizar para fundamentar que a própria Bíblia diz sobre a inspiração é o texto de 2 Pedro 2, não, melhor, segunda carta do apóstolo Pedro 1, capítulo 1, verso 21. E nos diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isto é, os homens de Deus falaram instruídos, ou eles foram inspirados, foi soprado neles, nos escritores, aquilo que Deus queria que fosse revelado acerca dele mesmo, tá? Então aqui o termo também que aplica é o do sopro, o theopneustos, que dá mais a ideia essa ideia de inspirar, né? Deus expira a sua revelação e o homem, o escritor, inspira aquilo que vem de Deus e escreve no texto bíblico. Então a Bíblia declara ser um livro que tem autoridade divina, resultante de um processo pelo qual os homens, movidos pelo Espírito Santo, escreveram textos inspirados por Deus. Então vamos ver em minúcias agora o que significa, ou vamos examinar essa questão da inspiração que esses dois textos apresentam. Então, na primeira perspectiva, a inspiração bíblica, segundo esses dois textos, ela é verbal. Independentemente de outras afirmações que possam ser formuladas a respeito da Bíblia, fica bem claro que esse livro reivindica para si mesmo a sua qualidade de inspiração verbal. O texto clássico aqui que eu li agora há pouco, de 2 Timóteo 3,16, declara que os grafai, os textos são inspirados. Daí vem a palavra grafia, né? Escrito. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Em Êxodo 24, verso 4, vai dizer isso aí. O Senhor ordenou a Isaías que escrevesse no livro a mensagem eterna dele. A Isaías 30, verso 8. E aí você pode acompanhar pela sua Bíblia. Isaías 30, verso 8. Esse texto nós vamos ler. Olha o que diz lá, Isaías 30, verso 8. Vai, pois, agora escreve isto numa tábua perante eles, e aponta-o no livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Tá? Isso é o que Isaías... Davi confessou que o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Segundo Samuel 23, verso 2. Era a palavra do Senhor que chegava aos profetas nos tempos do Antigo Testamento. Jeremias, está escrito no livro do profeta Jeremias, recebeu esta ordem: não te esqueças de nenhuma palavra. Vamos lá, vamos ler esse texto também, para fundamentar a nossa ideia de que a inspiração ela foi verbal, tá? Que é Jeremias 26, capítulo 2, diz o seguinte: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses.
não esqueças, não esqueças nem uma palavra. Quer dizer, tudo que Deus revelou, ou mostrou, ou ordenou que Jeremias escrevesse, ele assim o fez. Então, nessa perspectiva, aí, nos próprios escritores do Antigo Testamento, eles mesmos vão afirmar que as palavras que eles estão escrevendo, estão ordenando, são palavras ordenadas pelo próprio Deus. Tá? Essa é a perspectiva da inspiração verbal. No Novo Testamento, vemos Jesus e seus apóstolos ressaltando que a revelação registrada no Antigo Testamento provém de Deus, né? Eles sempre usam esta expressão, está escrito. Vamos ler lá Mateus 4, capítulo 4 ao 7. Então, o diabo, do 4 ao 7. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando Jesus fala está escrito, aqui nesse contexto aqui, quando ele sofre a tentação no deserto, ele está falando, está expressando que o que está escrito provém de Deus. Tá? Tem o texto de Lucas também, 24, você pode analisar aí no sua casa, Lucas 24, 27 até o 44. O apóstolo Paulo, ele vai declarar lá, né, em sua carta, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ele vai afirmar o seguinte, capítulo 2, verso 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então o apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui que as palavras que estão sendo ditas foram não palavras de sabedoria humana, mas palavras que o Espírito Santo ensinava a esses escritores. Tá? João nos adverte quanto a não tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, tá? Quaisquer palavras dessa profecia, como eu falei para vocês, já o Antigo Testamento divide Torá, lei, Nebim, profetas, Ketubim, escritos, lei, profetas, escritos. Então, quando João fala qualquer que tirar palavras desta profecia, e aí a gente pode ler lá em Apocalipse 22, 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então a profecia, a palavra bíblica, a palavra provém de Deus, de tal forma que ninguém pode tirar ou acrescentar. Ou aqueles que acrescentaram ou tiraram vão ter suas consequências. Então as escrituras, ou os escritos do Antigo Testamento são continuamente mencionados como palavra de Deus pelos escritores bíblicos, pelos escritores neotestamentários. Mas até mesmo os pequeninos sinais diacríticos de uma palavra hebraica vieram de Deus.
né? Olha lá o que diz lá em Mateus 5,18. Em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus, capítulo 5, verso 18. Portanto, o que quer que a gente se tirar, não. Se toda a escritura vai se cumprir, né? Nem um Y, nem um J, nem um Iud lá do hebraico, nem um Irik, que é um pontinho que foi colocado posteriormente, mas nada, por menor que seja nas escrituras, vai deixar de ser cumprido. Então isso já nos indica que essa palavra tem autoridade divina, né? Então o Antigo Testamento tem autoridade divina, é a palavra de Deus, ok? Então já fica bem claro aqui que a Bíblia reivindica a si mesma a autoridade verbal ou escrita daquilo que Deus quis revelar ao homem e daquilo que ele quer, que ele continua se revelando ao homem. Diz a Bíblia que suas palavras vieram da parte de Deus. Então essa argumentação é inspiração verbal. Outra perspectiva é a inspiração é plena. A Bíblia reivindica a inspiração divina de todas as suas partes. Quer dizer, toda a Escritura, plena, total, absoluta, na sua integralidade, é divinamente inspirada por Deus. Foi isso que nós acabamos de ler lá no texto de 2 Timóteo 3,16. Tá? Nenhuma parte das Escrituras deixou de receber autoridade doutrinária, dogmática. A Escritura toda, o Antigo Testamento todo, integralmente. É assim que Paulo vai apresentar a sua definição aí da inspiração. Escreveu Paulo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E aí o apóstolo Paulo ainda vai mais longe, né? Ele argumenta mais ainda em Romanos 15, verso 4. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, Jesus, o apóstolo Paulo, Jesus e todos os autores do Novo Testamento vão explicar amplamente sua crença firme na inspiração integral. Esse é o item. Inspiração plena, não parcial, mas total das Escrituras, que eram para eles de autoridade divina. Até mesmo os que apresentavam ensinos fortemente polêmicos, eles vão entender que as Escrituras elas são inspiradas por Deus. A criação de Adão e Eva, a destruição do mundo pelo dilúvio, o milagre de Jonas, o grande peixe, e muitos outros acontecimentos são mencionados por Jesus, deixando bem claro a autoridade do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas. Todo trecho sagrado, todo trecho das Escrituras reivindica total e completa autoridade. Isso essa argumentação aí vem da inspiração plena. A gente falou da inspiração verbal e da inspiração plena. É claro que a inspiração plena vai se restringir aos autógrafos, como nós já discutimos em sala de aula, mostrando para vocês visualmente, né, a forma como era escrita e que com a sequência de cópias que foram sendo feitas no decorrer dos séculos, pode até ser que haja assim, uma contradição, isso nós já apresentamos para vocês. Todavia, tudo quanto a Bíblia ensina, quer no Antigo como no Novo Testamento, é dotado de autoridade divina. O próprio Deus inspirou as palavras usadas para exprimir os ensinos proféticos. A inspiração é plena, completa, integral, abrangendo
todas as partes da Bíblia. Na próxima aula, continuaremos com esse mesmo assunto para a glória de nosso eterno Salvador.